Olá pessoal, boa tarde. Dando prosseguimento aos vídeos falando sobre clarividência, então vamos prosseguir. Então veja bem, olha, a clarividência é um tipo de percepção do plano extrafísico ao seu redor que é dividida em níveis de percepção. Às vezes ela abre e vemos os espíritos com pouca nitidez, e numa outra oportunidade ela está bem nítida. Em outra ainda, vemos colorido, o que é um detalhe muito interessante. Então veja bem, vamos fazer um comentário aí. A clarividência ela não é igual, assim, para o clarividente, sempre a mesma coisa. Tá certo? Então ela tem níveis de percepção, tá? Num determinado momento ela abre e você vê pouca coisa. Numa outra situação, numa outra circunstância, ela abre e fica bem nítida. E numa outra ainda você vê tudo colorido. Tá certo? Então nem sempre é a mesma coisa, são situações diferentes, sempre. Tá? Então a nitidez varia de experiência para experiência e vai aumentando. Às vezes está bem fraquinho, numa outra ocasião dá para ver claramente. Então às vezes numa situação, aquela situação está bem fraquinha, aquela clarividência sua. E numa outra dá para ver perfeito, dá bem mesmo, né, tal, né? Então olha, eu sinto o ambiente extrafísico ao meu redor 24 horas por dia. Porém, raramente a minha clarividência abre. Essa percepção é notada principalmente através do chakra frontal. Então veja bem, olha, eu sinto o ambiente, normalmente quem é clarividente, ele está sempre percebendo, vendo alguma coisa, nem que for um flash. Eu me refiro assim a boas clarividências, tá certo? Tá? Então aquelas clarividências muito boas não é muito comum, é meio raro, assim, não acontece todo momento. Tá? Então é comum diariamente ocorrer flashes de clarividência e ouvir os espíritos conversando, ou ver gente extrafísica deslocando-se nas proximidades. Então às vezes você abre a clarividência e você vê os espíritos conversando, entre eles ou com você. Ou às vezes você vê gente se deslocando, próximo, gente passando perto, nas proximidades de onde você está. Isso é relativamente comum, tá certo? Você vê gente se passando perto, assim, extrafisicamente, né? Então, olha, como eu já havia dito, ó, quando nós vemos através da clarividência, a partir de um determinado nível de percepção, é possível agir nesse ambiente extrafísico e interagir com o mesmo. Então o clarividente ele é capaz, um bom clarividente ele é capaz de agir e interagir com o plano extrafísico, ali próximo dele. Certo? Ou mesmo à distância também, né? Então, olha, certa vez um moço que é um clarividente muito bom, que eu conheci, é um moço que está na televisão, de vez em quando a gente vê ele em alguns programas e tal, né? Que eu conheci há muitos anos atrás, há 30 anos atrás. Eu frequentei uma instituição onde ele era membro lá do grupo lá, né, tal, né? Então ele falou assim pra mim, deixa eu pegar no seu chakra aqui, ele colocou a mão no meu chakra coronário, ele realmente estava vendo. Porque na hora que ele pegou o chakra, ele fica girando. Então quando ele segurou o meu chakra, eu senti um pequeno mal-estar na garganta, né? Mas ele segurou o chakra, tá certo? Então o que demonstra perfeitamente que ele estava vendo o chakra mesmo, né? Olha, as informações obtidas através da clarividência são preciosas e muito importantes. A clarividência é uma ferramenta evolutiva extremamente valiosa. Então, olha, mesmo para uma pessoa desenvolvida, acostumada a ver o plano extrafísico, é difícil ficar em intervalos prolongados sem abrir a clarividência. É como andar às cegas. Então, aquela pessoa que é acostumada a ver o plano extrafísico, que é clarividente, se ele passa períodos longos assim, sem ver, assim, sem abrir a clarividência, é a mesma coisa, a pessoa sente isso. Ficar períodos prolongados sem ver através da clarividência, né? Então, olha, é comum vermos pessoas projetadas, ou seja, fora do corpo físico, dentro do nosso quarto de dormir ou da nossa casa, com intenções positivas ou negativas. Muitas dessas pessoas fazem parte do nosso dia a dia, seja no trabalho ou mesmo no ambiente familiar. Então, olha, você descobre o sentimento que as pessoas têm para com você exatamente nesse momento. Ou através da clarividência ou quando você está projetado, porque a pessoa não tem como esconder os seus sentimentos para com você. Então,
Às vezes é comum eu ver gente projetada no meu corpo, projetada lá no meu quarto de dormir, seja gente que eu conheço ou mesmo familiares. Então, às vezes a pessoa está com raiva de você, aí de repente ela está lá no seu quarto, você vê através da clarividência, tá certo? Ou algum outro sentimento, às vezes a pessoa gosta de você e está lá no seu quarto projetado, né? Às vezes a pessoa nem lembra que ela esteve lá, né, projetada, mas você a viu através da sua clarividência, tá certo? Então, ó, é uma maneira de você também descobrir o que a pessoa sente por você, através da clarividência. As pessoas se projetam nos momentos de sono e vão lá te visitar lá na sua casa, no seu quarto de dormir, tá certo? Com pensamentos bons ou ruins, com intenções boas ou más, né? Tá certo? Então, mas a pessoa, só você sabe, né? Às vezes a própria pessoa também não sabe, tá? Olha, como parte importante do desenvolvimento de um clarividente, é necessário que a pessoa interessada dedique alguns minutos diários para leitura, meditação ou reflexão sobre temas espirituais. Então veja bem, olha, se a pessoa quer ser clarividente, isso daí não é uma onda, é uma coisa pro resto da vida, né? Espiritualizar-se. Então, olha, como parte do desenvolvimento daquela pessoa, faz parte ela ler, meditar, né? Refletir sobre temas espirituais. Na internet tem muita coisa, você pode baixar livros gratuitos, tem muitos vídeos. Todo dia você deve ver algum vídeo, ou ler alguma coisa nesse sentido. Se você quiser, isso faz parte do desenvolvimento de um clarividente, ou de um projetor consciente, tá certo? Então é importante que você veja vídeos na internet, que são muitos, ou leia livros, isso diariamente, para sempre, tá certo? Então, olha, quero lembrar que quando vemos os espíritos através da clarividência, em muitos casos a impressão que temos é como estar vendo gente igual a nós mesmos. E isso se traduz em um impacto que nos afeta de alguma maneira. Então veja bem, olha, quando você vê os espíritos, dependendo da clarividência que você está tendo naquele momento, é a mesma coisa de você estar vendo uma pessoa, aqui, como nós, aqui. Tá? Isso às vezes acontece dentro da sua casa. Às vezes você está dentro da sua casa e você abre a clarividência e você vê gente dentro de casa. Parece que você está vendo gente igual a você. Tá certo? Então aquele impacto, na hora você toma né, é a mesma coisa que você está vendo gente, que nem nós aqui, encarnados aqui, tá certo? Então olha, o ideal é a pessoa encontrar um ponto de equilíbrio ou algo próximo disso entre a vida física e extrafísica, para não ficar totalmente alienada, nem de um lado nem de outro. Tem gente que é muito apegada à vida material, outros são muito apegados à vida espiritual. Então, ó, a pessoa tem que buscar um meio termo entre a vida material e a vida espiritual, para não ficar alienado das coisas, tanto de um lado como do outro. Então veja bem, olha. Olha, as pessoas mais propensas a ver o plano espiritual são aquelas com perfil calmo, acostumadas a meditações de natureza espiritual, e que possuem razoável autocontrole sobre seus pensamentos, suas emoções, sentimentos e energias. Tá certo? Então, olha, uma pessoa meio doidona aí, que está a fim de zoar, ela não vai se tornar clarividente. Então, né? A não ser que ela esteja ainda passando por uma fase de despertar. Agora, depois que a pessoa despertou para essa realidade espiritual, tá certo? Aí já é outra situação, a pessoa tem que procurar se espiritualizar, né? Então, as pessoas mais propensas a ver as coisas espirituais são aquelas pessoas que têm um perfil mais tranquilo, mais calmo, ou que pelo menos procuram ter um autodomínio sobre si próprio, né? Autocontrole, né? Tá certo? Não pode ser uma pessoa malucona aí, doidona aí, tá certo? Que tá afim só de zoar, né? Tá? Então, tem que ser uma pessoa que busque um ponto de equilíbrio, que saiba apreciar as coisas da natureza, né? Com calma, né? Procure buscar isso daí, né? Então, olha, eu vou encerrar este vídeo e vou dar prosseguimento no próximo. Boa tarde.